Sejam muito bem-vindos à nossa segunda videoaula de Biologia, ou Ciências Biológicas, popularmente conhecido como Biologia. Enfim, do jeito que vocês quiserem chamar. Hoje, nossa aula vai ser muito interessante porque ela vai tratar de um assunto que é bastante discutido, dentro e fora de escolas. Hoje nós vamos começar a estudar a evolução. E para começar a estudar a evolução, a gente não pode deixar de estudar dois personagens muito importantes para essa ciência, que basicamente foram Lamarck e Darwin. Então, esse é o conteúdo de hoje. Tem alguma coisa em comum entre Lamarck e Darwin? Várias coisas. Mas o principal ponto é basicamente que eles dois queriam explicar o conceito de adaptação entre os indivíduos. Então, esse é basicamente um ponto de intersecção entre as duas teorias defendidas por ambos. Agora a gente vai ver um por um, começando por Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck estudou botânica e medicina. Sim, ele era muito inteligente. E ele se tornou um expert no assunto. Isso aconteceu basicamente em 1763. Bem, além disso, seus estudos, na verdade, se destacaram no estudo de crustáceos, aracnídeos, insetos, porque até determinado momento da história, esses grupos de animais, eles eram agrupados juntos. E Lamarck foi um dos cientistas que basicamente separou em filos. Isso foi muito importante, tá? Vamos tratar agora do lamarckismo. O lamarckismo, ele defende duas teorias. A primeira delas é a teoria dos caracteres adquiridos. O que é isso? Basicamente, ela fala que um indivíduo, a partir do momento que ele tem a vontade ou a necessidade de mudar ao longo da vida, para se adaptar ao ambiente em que ele vive, essa característica ela será transmitida à sua prole, ou seja, seus descendentes, ok? Então, basicamente, isso é o que quer dizer a primeira teoria, que é dos caracteres adquiridos. O exemplo que ele falava era, por exemplo, os elefantes que tinham troncos curtos poderiam adquirir ao longo de suas vidas troncos longos, para que isso facilitasse, por exemplo, eles pegarem galhos mais altos ou beber água, tá certo? E essa característica de tronco mais longo seria transmitido para os outros filhotes. Então, basicamente, é um exemplo que ele citava sobre essa teoria. A segunda teoria, que era defendida por Lamarck, que ele desenvolveu, era a lei do uso e desuso. Na lei do uso e desuso, aquela parte do corpo que não estivesse sendo usada iria desaparecer gradualmente. Um exemplo disso era o apêndice, ok? No ser humano, por exemplo. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre Darwin, ok? Um pouco sobre sua vida. Primeira coisa, ele cursou medicina. Não concluiu, mas cursou. Ele não tinha uma ocupação fixa. Então, o que acontece? Ele embarcou numa expedição em um navio chamado Beagle durante 5 anos, ok? Como naturalista, mesmo não sendo um, tá? Basicamente, durante 5 anos dessa viagem, ele coletou animais, plantas, fósseis e enviava tudo para a Inglaterra, ok? Além disso, ele também escrevia um diário. Ele basicamente voltou com a certeza de que os indivíduos poderiam sofrer alterações e mudanças ao longo de suas vidas. A curiosidade, ela aumentou depois que ele leu um livro de Thomas Malthus, que falava basicamente que a população ela crescia geometricamente até que fosse impedida. Mas o que é o darwinismo? Basicamente, para Darwin, as mudanças que ocorrem nos indivíduos ao longo de suas vidas não tem relação com suas vontades, com seus desejos. Inclusive, entre os próprios indivíduos da mesma espécie, pode ter características diferentes, ok? Essas variações ajudam os indivíduos a se adaptarem e viverem no ambiente em que vivem. A gente voltar um pouco e usar como exemplo os elefantes que eu falei lá de Lamarck. Basicamente, aqueles elefantes que tinham troncos mais longos sobreviviam, tinham mais probabilidade de sobreviver, porque conseguiam alcançar galhos maiores. Então, por exemplo, num processo de seca, onde só tivesse comida em galhos mais altos, esses que tivessem um tronco mais longos tinham mais probabilidade de sobreviver. Justamente por isso, haveria, digamos que, uma maior população de descendentes com essa característica. Por quê? Aqueles que tivessem o tronco menor,
curto, o que é que ia acontecer? Iriam morrer e não iriam transmitir essa característica para seus descendentes. Então, aqueles que tivessem o tronco mais longos iriam ter mais probabilidade de sobreviver, logo iriam se reproduzir e deixar essa característica para sua prole. O darwinismo, ele defendia dois conceitos muito importantes até hoje, que é basicamente o da ancestralidade comum, ok? E o da seleção natural. Embora Lamarck e Darwin tivessem teorias diferentes, tinha alguns pontos que eles entravam num consenso. O primeiro deles é que os indivíduos ao longo dos anos, ao longo da vida, estavam realmente mudando e se adaptando, ok? E outro ponto muito importante é que eles também concordavam que a vida ela surgiu de um organismo mais simples até um mais complexo, ok? Então, esses dois pontos aí eram defendidos e era acreditado por ambos, ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento com vocês, tá? Então, até a próxima aula.